Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, aceitem a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Eu quero louvar a Jesus, celebrar ao Senhor com muita alegria, com júbilo, por estar tendo nesta manhã a alegria e o privilégio de poder participar com vocês neste culto. Deus continue fazendo com que vocês sejam prósperos e abençoados. Meus queridos irmãos, eu quero aqui em rápidas palavras deixar uma meditação ao coração de vocês. Para tanto, eu quero convidá-los para o Evangelho de Marcos. Capítulo de número 8. Marcos capítulo 8, versículo 1 a seguir diz assim: Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também os poucos peixinhos. Tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e os despediu. Diga graças a Deus. Meus irmãos queridos, eu quero nessa oportunidade ser o mais breve possível, visto que temos a celebração da Santa Ceia ainda para acontecer neste culto. Mas eu quero, em rápidas palavras, transmitir do coração de Deus ao seu coração uma palavra direcionada. 35 é o número dos milagres registrados na Bíblia que Jesus realizou no exercício do seu ministério. E destes 35 milagres, obviamente, Jesus realizou muito mais do que 35 milagres. Eu digo 35 porque são os que estão registrados na Bíblia. João chega a dizer que se fosse para pôr na ponta da caneta, ia faltar tinta e papel para descrever o tanto de milagre que Jesus realizou nesse tão curto período ministerial que durou cerca de 3 anos e meio. Jesus realizou milagres desde os mais considerados simples aos mais difíceis, se é que podemos dizer assim. Desde a cura da febre de uma mulher, a ressurreição de um homem que já estava há 4 dias morto, Jesus realizou milagres insondáveis e sobrenaturais. Jesus fez grandes obras e realizações, de maneira que o seu ministério tomou uma proporção gigantesca, ao ponto de que as multidões se aglomeravam, se ajuntavam, se reuniam em torno dele, para não somente receber dele tais milagres, mas também para serem instruídos, para receberem de Cristo uma orientação, uma direção
através da palavra que era pregada. Eu disse sobre 2 milagres, um de proporção mais simples, outro de proporção mais difícil, vamos dizer assim, mas de todos os 35 milagres, todos eles foram feitos em uma esfera que nós conhecemos como esfera sobrenatural. Algo que o homem não pode fazer, algo que o homem não podia intervir, foi aonde Jesus interviu. Jesus fez outros milagres grandes também, como também a ressurreição do filho da viúva de Naim, o cego Bartimeu que fora por ele curado, a mulher do fluxo de sangue. Esses são milagres mais conhecidos, que tocou na orla das suas vestes e depois de 12 anos sofrendo dessa enfermidade, por ele fora curada. Mas o capítulo 8 do Evangelho de Marcos narra aqui um dos milagres mais populares que Jesus realizou também no exercício do seu ministério. Esse milagre é conhecido como o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E esse milagre aqui é de tão grande relevância que nós temos o relato de 2 episódios distintos e Jesus realizando o mesmo milagre. Eu julgo particularmente que esse milagre aqui foi um dos milagres mais especiais que Jesus realizou enquanto esteve aqui no seu ministério terreno. Por quê, pastor? Porque Jesus não curou 2 vezes o cego Bartimeu. Jesus não ressuscitou por 2 vezes Lázaro. Jesus não passou e tocou por 2 vezes no esquife, a fim de que o filho da viúva de Naim ressuscitasse. Jesus não fez na vida da mesma pessoa o mesmo milagre por 2 vezes. Mas nós temos aqui, diante desse relato, 2 episódios distintos, e isso traz a grande significância, a grande relevância desse milagre para os dias que nós estamos vivendo. O capítulo 6 do Evangelho de Marcos narra para nós o episódio da primeira multiplicação. E por sua vez, o capítulo 8 narra para nós aqui o segundo episódio da multiplicação. Nós podemos analisar aqui, fazer uma minúcia de ambos os textos, e se parearmos eles, nós fizermos uma leitura crua dos textos, nós não vamos observar aqui nenhuma diferença entre o que foi o primeiro milagre e o que foi o segundo milagre. Por quê, pastor? Principalmente pelo milagre em si, que ele permanece sendo o mesmo em os 2 episódios. Mas existem detalhes que estão escritos que fazem toda a diferença, inclusive a distinção entre o primeiro episódio da multiplicação e o segundo episódio da multiplicação. Perceberemos que no primeiro episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, quem se apresenta a Jesus com os elementos para que através desses elementos viesse a acontecer o milagre da multiplicação, segundo o evangelista João, foi um menino, um moço, um rapaz que se apresentou e entregou a Jesus os elementos para que através deles viesse a acontecer o primeiro episódio. No segundo episódio, Marcos está relatando para nós aqui que desta vez quem se apresenta, quem se aproxima a Jesus tendo nas mãos os elementos para que através deles acontecesse um milagre, são os discípulos. Diferente do primeiro, um moço, um rapaz, agora no segundo episódio, os discípulos. Perceberemos também que no primeiro episódio da multiplicação foram apresentados e levados até Jesus 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Observando o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, que é a narrativa da segunda multiplicação dos pães e dos peixes, observaremos aqui que o escritor deixa registrado que aqui foram levados a Jesus e apresentado a Jesus apenas 7 pães e alguns poucos peixinhos. Observaremos também que no primeiro episódio da multiplicação, a Bíblia diz que foram alimentadas quase 5.000 pessoas, ou melhor, 5.000 pessoas, 5.000 homens, 5.000 pessoas ou 5.000 homens, porque naquele tempo o censo judaico não contava mulheres e nem crianças. Então eram apenas 5.000 homens que estavam sendo contados ou contabilizados naquela multidão. Olhando para o capítulo 8, no segundo episódio da multiplicação, nós observaremos que Marcos deixou registrado que nesse episódio aqui foram quase 4.000. Enquanto no primeiro episódio sobraram 12 cestos cheios, observe que no segundo sobraram apenas 7.
detalhes que fazem toda a diferença e que também fazem a distinção entre um episódio e o outro episódio. Observando também, meus irmãos, que o milagre permanece o mesmo, é o mesmo milagre, tanto no primeiro episódio quanto no segundo episódio. Não há diferenciação de milagre, o milagre é o mesmo. O que muda são os detalhes e que fazem a distinção entre o primeiro episódio e o segundo episódio. Tudo acontece quando Jesus está nas cercanias de Tiro e Sidom. Jesus vinha de uma maratona de compromissos pelos desertos da Galileia e da Judéia antiga, comprometido com o reino e com a palavra de Deus, a fim de instruir e ensinar a multidão que o seguia. Jesus também realizava grandes milagres nesse percurso, e uma agenda gigantesca de compromissos Jesus já vinha cumprindo, de maneira que o seu corpo físico estava desgastado, a sua mente cansada, e a multidão lhe apertava e lhe oprimia. E isso trazia também um cansaço físico e emocional muito grande para o ministério do nosso Cristo. Jesus precisava de um tempo para descansar, de um tempo de refúgio, de um tempo para recarregar as baterias. E se observarmos o capítulo 7, que é o contexto do texto que nós lemos, e o versículo 24, é tão verdade que ele precisava desse tempo para descansar, que o texto diz que quando ele encontrou um lugar para se refugiar, ele não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Só que ele não pôde se esconder. Afinal de contas, Jesus não pode ser escondido. Ninguém nesta terra tem o poder de esconder a Jesus. Nenhum metro quadrado nesse mundo tem capacidade de esconder o tamanho de Jesus. Obviamente, nós não estamos falando aqui apenas de um esqueleto humano. Nós não estamos falando apenas de uma carcaça humana. Nós estamos falando de apenas de pele, carne e ossos. Não. Nós estamos falando aqui de um Jesus que é 100% Deus. E como Deus, obviamente, ele não pode ser escondido, até porque ele é onipresente. E este Deus que não pode ser escondido, esse Jesus que nós servimos, que não pode ser escondido, ele é tão grande, nós precisamos enaltecer a grandeza dele, que ele é tão grande, mas tão grande que ele nunca precisou viajar. Por quê, pastor? Porque ele já está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Observe que Isaías vai tentar descrever, pastor Alessandro, a grandeza desse Cristo que a igreja serve, e no capítulo 40 do livro que leva o seu nome, o versículo 22, ele começa dizendo que ele é aquele que está sentado sobre o globo da terra. Observe o tamanho da poltrona do Deus que nós servimos. Ele é aquele que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é, diz o profeta Isaías, se ele está dizendo, e a Bíblia está afirmando que ele é, porque ele é. O que, pastor? Aquele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías continua tentando descrever a grandeza desse Deus. Já era para você ter dado glória, mas vou te dar a outra oportunidade. Isaías continua tentando descrever a grandeza desse Deus quando diz que todas as nações reunidas e juntas perante ele são como menos do que nada. Isaías também continua tentando descrever a grandeza dele quando diz que a palma da sua mão, no formato de uma concha, pastor Levi, carrega todas as águas do planeta Terra, Oceano Índico, Pacífico, Oceano Atlântico e todas as águas doces da terra, ele carrega na palma da sua mão no formato de uma concha. O salmista também uma vez tentou descrever a grandeza desse Deus que nós servimos, quando disse que as nuvens dos céus não passam de poeira para os seus pés. E nesta manhã eu já tenho uma palavra profética para liberar para o teu coração. E se você acredita em palavra de Deus para o teu coração, levante a sua mão direita lá em cima que eu vou profetizar. Se nós que somos igreja e servimos a um Deus que é tão grande, o que te faz pensar que esse problema que você está enfrentando é maior do que o Deus que você serve? Eu vim aqui como uma voz de Deus, como um porta-voz de Deus, para dizer para você que o teu problema diante do Deus que você serve é menos do que nada. É óbvio que eu não sei do que você está passando, eu não sei as afrontas que o inimigo tem lançado contra você, mas de uma coisa eu sei: Deus não vai te deixar sozinho nesta guerra. Você tem um Deus que é forte e poderoso, você pode adorar a Ele por isso. Pode devolver meu retorno, meu filho. Glória a Jesus. Ele é grande, Ele é poderoso,
Ele é forte, quem acredita nisso, dá um glória para Ele. Jesus está, como não pôde se esconder, continuando a sua caminhada, continuando a sua agenda de compromissos. Quando ele olha e ele vê a multidão que está seguindo ele, ele observou, detectou um problema gigantesco. E o capítulo 8, versículo 1, registra este problema que Jesus viu na multidão. E qual que era o problema? O texto diz assim: naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer. Aqui está o problema. O problema era que eles não tinham o que comer. Então Jesus reuniu seus discípulos para uma reunião e disse para eles assim: olha, eu tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu deixar eles irem de volta para casa em jejum, eles vão morrer no meio do caminho, porque alguns deles vieram de longe. Mas espera aí, vamos observar aqui alguns pontos. Primeiro, problema detectado. Qual é o problema? Eles não têm o que comer. Segundo, o texto diz que já faziam 3 dias que eles estavam caminhando com Jesus. Quantos dias? 3 dias. Obviamente sem comer, sem beber, porque eles não tinham o que comer. Aí eu te pergunto, 3 dias sem comer e sem beber, e eles não tinham fome? Eles não tinham sede? Tem um irmão lá na minha igreja, na igreja que eu sou pastor, melhor dizendo, que ele não fica meia hora sem comer, irmão. Não, e ele come numa bacia, irmão, não come no prato. Estou tentando achar um buraco aqui para mostrar para você o tanto que ele come. Tem crente que não fica, porque tem gente que é assim, né? É de 3 em 3 horas, né? Que come. 3 em 3 horas. Quem come de 3 em 3 horas? Aí, ó, tem uma irmã ali que é educada. Come de 3 em 3 horas. Tá explicado. Tem outros irmãos aqui que comem de 15 em 15 minutos, né? Agora imagina, 3 dias sem comer. Mas pastor, eles não tinham fome? Não. Eles não tinham sede? Também não. Por quê, pastor? Irmão, como é que você tem fome? Estando na presença daquele que a Bíblia diz que é o pão vivo que desceu do céu. Como é que você tem sede? Estando na presença daquele que a Bíblia diz que é a fonte de água viva. Sem contar que um dos pontos principais é que a presença de Jesus, ela é tão poderosa na vida de alguém, que ela tem o poder de inibir no percurso, no trajeto, na caminhada. Ela inibe todas as nossas necessidades físicas, psicológicas, que puderem vir no caminho. Então a presença de Jesus é fundamental na nossa vida, porque embora cansados, embora fadigados, porque a viagem é longa, o trajeto é comprido, e às vezes a gente não vê o fim da pista, às vezes a gente não vê o fim da estrada, mas a importância da presença de Jesus acompanhar a gente no percurso é que, independente do que aconteça nesse trajeto, o que aconteça nessa peregrinação, se a necessidade vier, a presença dele tem o poder de inibir toda necessidade que porventura vier te acompanhar no trajeto. Então o que eu quero dizer para você: descansa o teu coração, porque você vai chegar lá. Descansa o teu coração, porque você vai conseguir chegar aonde Deus quer que você chegue. As dificuldades são visíveis, os problemas são palpáveis, mas o Espírito de Deus está usando os meus lábios para dizer para alguém: não desista agora, não pare agora, porque o Espírito de Deus vai te ajudar a percorrer o caminho, e você não terá necessidade de nada para a glória do nome de Jesus. Corremos. Então, quando ele detectou o problema, porque Jesus é assim, quando ele vê o problema, ele já tem a solução.
Então qual que é o problema? Eles não têm o que comer. E a solução? Tenho compaixão deles. Aqui está a solução. Agora olha para mim aqui. E eu pergunto para você. E me responda com franqueza, por gentileza. Se não fosse o problema detectado, essa mesma multidão teria sido alvo da sua compaixão? Sim ou não? Obviamente que não. Se Jesus não tivesse olhado e observado que tinha um problema ali, eles teriam sido alvos dessa compaixão? Não, diga não. Então glória a Deus pelo problema. Glória a Deus. Glória a Deus pela luta. Glória a Deus. Glória a Deus pela dificuldade. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque quando Jesus detecta, encontra um problema, rapidamente ele tem a solução. E qual é a solução, pastor? Compaixão. O problema, a prova, a dificuldade faz com que nós, que somos servos de Deus, sejamos alcançados pelo poder da sua compaixão. Você pode adorar a Ele por isso? Então glória a Deus pelo problema. Glória a Deus pela luta. Jesus está claramente mostrando para nós aqui que existe uma preocupação especial com um grupo de pessoas. Olhe para o versículo 3. Se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram e era longe mesmo. Os historiadores afirmam que de 7 a 10 dias, dependendo da região de onde as pessoas saíam, para chegarem aonde Jesus estava. Porque naquele tempo, irmão, não tinha Latam, não tinha Azul, não tinha Gol, Reunidas, Andorinha, não tinha Uber, não tinha táxi, nem bicicleta. O negócio era na bota. 7 a 10 dias. E obviamente Jesus está preocupado com esse grupo de pessoas, com os que vieram de... Então automaticamente aqui temos no meio dessa multidão 2 grupos de pessoas: os que vieram de perto e os que vieram de... Então Jesus está manifestando a preocupação aqui com um grupo em especial, que eram os que vieram de... Jesus, quando reuniu os discípulos para informá-los sobre o problema que viu, Jesus está querendo entender alguma coisa aqui. O quê? Porque os discípulos que estavam nesse episódio da multiplicação estavam também no primeiro. Obviamente eles estão diante do mesmo cenário, diante do mesmo problema, e Jesus está aplicando uma prova para saber se eles vão passar no teste. Já provou para eles que é capaz de fazer o milagre da multiplicação acontecer. Jesus reúne eles, passa para eles o problema, explica a situação, como se estivesse esperando de alguém a manifestação. Não, Senhor, a gente sabe que assim como o Senhor fez no primeiro episódio, o Senhor pode fazer agora aqui também, porque o cenário é o mesmo, o problema é o mesmo, e nós sabemos que o Senhor tem poder para resolver. Mas aconteceu assim? Rapidamente a gente esquece do que a gente aprende. Quando isso não toma a proporção devida no nosso coração, quando não damos a devida atenção, a gente rapidamente dispensa todo o ensino, todo o aprendizado. E Jesus gostava muito era de ensinar, não com palavras, mas com prática. Não com teoria, mas com experiência. E está aqui diante dos discípulos a oportunidade de alguém se levantar e dizer que aprendeu alguma coisa. Mas de repente alguém se levanta, pastor Alessandro, e diz assim: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto?
Obviamente, está claro que eles não aprenderam nada. Quando alguém aponta para o deserto, quando alguém aponta para a localização geográfica, está dizendo assim, pastor Levi, não tem como, vai morrer todo mundo de fome, é impossível, porque o lugar é E o que deserto implica na nossa vida, biblicamente falando? O que você entende por deserto na Bíblia? Deserto é o quê? Prova, porta fechada, enfermidade, problema conjugal, dificuldade financeira, dentre tantas. É o que implica deserto na nossa vida. Alguém se levanta e diz, é impossível acontecer qualquer tipo de milagre aqui, porque o lugar é Mas quem disse que Jesus está olhando para a região, para o lugar, para a localização, para um mapa, para onde você está inserido? Jesus não está preocupado com o lugar onde você está. Porque para Jesus realizar um milagre na sua vida, o lugar onde você está é o que menos importa. E Jesus já provou isso. Deus já provou isso ao longo de toda a Bíblia Sagrada. Observe José na cisterna. Era impossível, mas foi um governador. Observe tantos outros episódios na Bíblia que eram impossíveis de serem revertidos, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, reverteu a situação. Olha para Daniel, colocado, posto dentro de uma cova cheia de leões famintos. E o que é que Deus fez? Deus amansou os leões como se fossem gatinhos, e Daniel dormiu com eles a noite inteira. Olhe para a vida daqueles 3 moços que foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E o que aconteceu? O rei, quando olhou para dentro da fornalha, viu mais um. Ora, nós não jogamos apenas 3, mas parece que eu estou vendo um a mais ali, tem 4. E o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Oh, irmão, tantos e tantos lugares, tantas e tantas situações complicadas e difíceis de serem revertidas. Deus colocou um basta e um ponto final nelas. Jesus está querendo dizer o que para eles, pastor? Jesus está querendo dizer para eles que o lugar é o que menos importa. Pode ser que você esteja na luta, na prova, pode ser que você esteja vivendo o pior momento da sua vida, ao ponto de você olhar, e algumas pessoas que estão ao seu redor olharem também e dizer, aqui você morre, aqui você não tem chance, aqui acabou, aqui é ponto final, não tem saída, aqui você morre e daqui você não vai mais para frente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, para Jesus realizar um milagre na sua vida hoje, o lugar é o que menos importa para que ele faça algo acontecer na sua vida. Não importa se é vale, não importa a profundidade dele, não importa se é deserto, se é cova de leão, não importa se é fornalha de fogo ardente, o lugar é o que menos importa, porque para Jesus realizar um milagre na sua vida, ele só precisa da sua fé. Então creia. Jesus perguntou alguma coisa para eles sobre a localização? Perguntou nada. Porque para ele o lugar é o que menos importa. A pergunta vem agora. Quantos pães vocês têm? O que é que vocês trouxeram para me oferecer? Para ele, o lugar não importa. O que importa é o que é que você trouxe para oferecer para ele, estando no lugar que você está. É prova, é luta, diversidade, perseguição, desemprego, problema conjugal. Está difícil lá, mas tem alguma coisa para oferecer para ele? Ele não quer saber a atual situação, ele quer saber hoje, aqui,
O que é que você trouxe para me oferecer estando no lugar que você está? Eu duvido que não tenha um glória a Deus aí que está entalado na tua garganta. Eu duvido que não tenha um aleluia que está entalado aí na tua garganta. E mesmo tanto na prova que você está, mesmo passando a situação que você está, você veio para esta manhã arrastado, mas veio, porque só Deus sabe a sua real situação. Difícil, mas chegou aqui. O Espírito de Deus está usando os meus lábios para dizer para você: trouxe o glória a Deus, trouxe o aleluia. O lugar é o que menos importa, o milagre vai acontecer. Quantos pães tem? De 7 pães. Vamos fazer uma matemática rápida aqui. A multidão era de quase 4.000. Depois Jesus, observe o decorrer do capítulo 8, você perceberá que Jesus arredonda para 4.000 o número da multidão. Homens, fora mulheres e crianças. Tá, vamos fazer aqui uma continha. Quem é bom de matemática aqui? Todo mundo fugiu, né? Mas essa conta aqui é meio difícil de fazer. Então vamos lá. Conjecturando agora. 4.000. Fora mulheres e crianças. Observando então a ideia de que desses 4.000 homens que estavam ali, todos eles estivessem acompanhados da sua respectiva esposa, filhos e filhas. Então, obviamente, cada homem ali, acompanhado da sua esposa, de 4.000, o número dobra. De 4 para 8.000. Muito bem. Uma família de judeu naquele tempo não tinha filho, irmão, era tribo. Por quê, pastor? Porque eles prezavam muito por um negocinho chamado árvore genealógica. Era feio para um judeu morrer e não deixar semente. A descendência devia continuar. Então era por isso que eles tinham inúmeras vezes filhos. Até nos tempos atuais, eu tenho um irmão lá na igreja lá que tem 17 irmãos. Falei: você ganhou de Jacó. Seu pai ganhou de Jacó, pai. Jacó teve 12. O velhinho era terrível, hein? Então eles tinham repetidas vezes filhos e filhas. Vamos chutar aqui um número baixo aqui, Levi. 5 filhos por família. Faz uma continha aí. Vamos chegar à conclusão de 28. De 28 a 30.000, considerando essa conta. Então não eram apenas 4.000 homens. Eram quase 30.000. Se considerarmos essa conjectura que eu estou fazendo aqui com vocês. Agora pega, quantos pães eram? Divide. Pega os pães, irmão, nem que você fazer farelo. Você não consegue dar um grão de farelo para cada pessoa. Por quê? Dividir 7 por quase 30.000 pessoas é impossível. Não tem como. Mas graças a Deus que a matemática de Jesus, pastor Alessandro, é diferente da nossa. Porque enquanto o homem está limitado a dividir 7 por quase 30.000, Jesus dividiu os 7 pelos quase 30 e ainda fez sobrar 7 cestos cheios. Não limite o poder do Deus que você serve. Talvez você olhe para a atual situação que você está vivendo e você coloca limites no poder de Deus para a sua própria vida. Mas enquanto todas as suas limitações estão te colocando para baixo, dizendo para você que você não vai conseguir, que você não vai chegar, Jesus está dizendo: eu sou o Deus que faço aquilo que um homem não pode fazer. Porque enquanto o homem está limitado a dividir os 7 pelos quase 30.000, Jesus, além de dividir os 7 pelos quase 30.000, ainda faz sobrar 7 cestos cheios. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Ele por isso? E eu paro para encerrar agora. Jesus recebe os 7. O texto diz: ordenou a multidão que se assentasse no chão. Obviamente Jesus viu, além do fato deles não terem o que comer, Jesus viu que eles estavam cansados, ao ponto de ordenar. Ele não pediu, ele ordenou. O que, pastor? Que eles se assentassem
no chão. Então, alguém pega um número 7 ou os 7 pães, que é algo insignificante para o tamanho do problema, entrega nas mãos dele e sabe o que ele vai fazer? Vai olhar e vai dizer: agora vocês vão descansar. Você pega o problema e entrega na mão de Jesus, a única coisa que ele quer que você faça é descansar. Porque é assim, irmão, tem crente que entrega, mas pega de volta, que quer que aconteça ligeiro, quer que seja rápido, quer que seja no seu tempo. Entrega e vai descansar, irmão, porque no momento do seu descanso ele está providenciando um milagre. E tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que o pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Como é que aconteceu esse milagre aqui? Eu li um historiador uma vez que ele disse que não tem como ter sido de outra forma. Não tem explicação para o que aconteceu naquele dia ali. Quando Jesus deu graças e partiu, ele deu aos discípulos, e a Bíblia diz que a multidão estava sentada em grupos organizadamente de 50 e 50. Quando Jesus partiu o pão e deu aos discípulos para que eles saíssem para distribuir, isso aqui só vai acreditar quem é crente, irmão. Quem não é crente, quem não acredita, vai sair dizendo que o pastor pregou heresia aqui. Mas se você é crente, você vai acreditar no que eu vou dizer aqui. Quando Jesus partiu, pastor Alessandro, do pão e deu aos discípulos, eles saíram para distribuir aos grupos de pessoas que estavam ali. O milagre aconteceu mais ou menos assim: quando os discípulos partiam o pão e entregavam e repartiam, compartilhavam, do pedaço que eles partiram, nascia um novo pedaço. Do pedaço que eles partiam, nascia um novo pedaço. Do pedaço que eles partiam, nascia um novo pedaço. Sabe que o que Jesus quer que a gente entenda aqui, irmão? Que o poder está na repartição. Quando você consegue, entende a necessidade de que pessoas que estão ao seu lado também precisam ser alcançadas pela bênção com que Deus te alcançou. Todas as vezes que você partir daquilo que Deus te deu, todas as vezes que você entender que você precisa compartilhar também aquilo que Deus te deu, todas as vezes que você repartir do pedaço que você tirar, Deus vai fazer nascer um novo pedaço. 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 O segredo está na repartição. Lembra do milagre da pesca maravilhosa? Capítulo 5 do Evangelho de Lucas. O barco estava tão cheio de peixe que o texto diz que ele estava tombando. Sabe qual que foi o segredo para que o barco de Pedro, Tiago e João não tombasse? Compartilhar, repartir. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los, e repartiram. Então o segredo para que a bênção permaneça na sua vida pode ser que até ontem você pediu emprestado para alguém, ou precisou pedir emprestado para alguém, mas eu quero profetizar para a sua vida que não mais pedirá, porque o que Deus vai te dar a partir de hoje é tão grande, que você vai ter para compartilhar e repartir com outras pessoas, e o nome dele será glorificado. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Olha aqui. Observe o capítulo 8 e você vai ver que depois, no meio do mar da Galileia, alguém vai procurar pão. Não tem pão. Só tinha um pão. Opa, peraí. Jesus acabou de deixar 7 cestos cheios. Cadê os pães dos cestos? O discípulo foi procurar pão, só tinha um pão. Mas cadê o pão do cesto? Lembra da multidão que veio de longe? Lembra da preocupação de Jesus com os que vieram de longe? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Ninguém que se apresenta com verdade, com sinceridade à presença de Deus, volta para casa de mão vazia. Volta para casa de mão abanando.
O diabo quer te convencer que no meio da trajetória você vai morrer, porque não vai ter pão. Você não vai ter o que pôr dentro da boca para comer. Você não vai ter como saciar sua fome. Mas o Espírito de Deus está dizendo para alguém aqui: todos aqueles que vêm com verdade, com sinceridade até a presença de Jesus, serão alcançados pela provisão e pelo milagre de Deus. Você pode glorificar a Jesus? Graças a Deus.